Muito boa noite a todos. É com grande prazer e privilégio que damos início a essa sessão. Este é um evento muito especial, que é o evento inaugural de uma série de eventos didáticos que o Instituto de Ensino do HCOR promoverá agora no ano de 2021. Obviamente, num período ainda de transição muito grande, da grande crise que nós vivemos, mas nós temos o grande privilégio de ter pessoas muito expoentes para esta primeira aula inaugural, esse primeiro evento inaugural. Eu tenho, obviamente, o prazer de coordenar esta mesa junto com o meu amigo e parceiro Ricardo Pavanello. Ele fará as apresentações dos palestrantes, das pessoas que vão aqui nos brindar com temas que nós chamamos de hot topics, da antiagregação, anticoagulação, em diferentes situações da cardiologia, desde a doença coronária até a doença valvar. E, obviamente, nesses primeiros minutos, eu gostaria de discutir com os senhores o formato desse evento. Esse evento será dividido em duas partes. A primeira parte, contando com os ilustres participantes, Dr. Renato Lopes e Roxana Meran. Eu estava brincando agora há pouco que, se somar as publicações dos dois nesses últimos anos, seguramente seriam mais de 10 papers no New England. Então, é um privilégio tê-los hoje conosco para dividir a experiência e a linha de raciocínio dele nos desenhos dos grandes estudos que impactaram na nossa prática. A primeira sessão, então, versará sobre doença coronária. Depois da palestra dos dois, durante 15 minutos, nós teremos dois grandes panelistas, Dr. Chagas e Dr. Ricardo Costa. Ricardo Pavanello fará as apresentações mais apropriadamente, e depois, na segunda parte, versaremos, então, discutiremos sobre antiagregação, anticoagulações em situações especiais, como TAV e implante de biopróteses valvares. E, para isso, nós teremos a discussão liderada pelo Dr. Dimitri Siqueira e Flávio Tarassotti. Então, eu acredito que vai ser um programa que vai envolver e contaminar a todos, como eu disse, com grandes speakers e pessoas que normatizaram e mudaram os guidelines na nossa prática médica. Ricardo. Boa noite a todos. É um prazer dividir essa coordenação com o Alexandre Abizaide. Como o Alexandre lhes explicou, nós tentaremos aqui contemplar amplamente a questão dos antiplaquetários e dos anticoagulantes, e desde já, para isso, eu vou convidar para participar já deste web meeting o professor Renato Lopes, professor de cardiologia da Duke University e livre docente da Escola Paulista de Medicina, que vai fazer a sua primeira apresentação sobre a associação de plaquetários anticoagulantes, qual a melhor opção. Para comentar esta apresentação, nós teremos aqui o prazer de dividir a nossa bancada com o professor Antônio Carlos Chagas, professor e docente de cardiologia da Faculdade de Medicina da USP e titular e chefe da disciplina de cardiologia da Faculdade de Medicina do ABC, e é o nosso representante das Américas para o American College of Cardiology. E o Dr. Ricardo Costa, doutor em ciências pela USP, cardiologista intervencionista atuante no Dante Pazanese, no HCOR e no Hospital Sírio-Libanês, e atual presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia Intervencionista. Portanto, dois experts. Eu convido, por favor, Renato, para compartilhar a sua tela e iniciar a sua apresentação. Já de antemão, agradeço demais, mais uma vez, a sua presença e espero revê-lo pessoalmente aqui no Brasil em breve, Renato. Obrigado, Pavanello. Obrigado, Alexandre Abizaide. É sempre um prazer poder participar dessas reuniões com um grupo de pessoas tão queridas nesse painel, amigos pessoais, grandes profissionais, e, obviamente, com a minha grande amiga, minha irmã mais velha, que eu costumo dizer, Roxana Meran. Então, sempre um prazer poder estar nessas atividades, podendo discutir em alto nível o que tem de mais moderno aí na medicina, na cardiologia nacional e mundial, para que a gente possa tratar melhor os nossos pacientes. Então, vamos lá, eu vou dividir a minha tela. Bom, então, quando a gente fala de combinação de antiagregante com anticoagulante, a gente está fundamentalmente falando de pacientes que têm fibrilação atrial e que acabam apresentando-se com uma síndrome coronariana aguda
com ou sem sendo submetido a uma angioplastia. E isso é um tema extremamente importante, como o Alexandre falou, hot topic, que vem mudando muito ao longo dos últimos anos, fundamentalmente porque nós tivemos a oportunidade de fazer inúmeros estudos importantes e esclarecer esse tópico que era uma grande bagunça, conforme a gente vai relembrar aqui, e ver que agora a gente tem claramente uma direção, de maneira geral, de como seguir para esses pacientes. Então, aqui são os meus conflitos de interesse, que estão disponíveis no site da Duke Clinical Research Institute. Então, por que esse tópico é importante? Porque os pacientes com fibrilação atrial e que vão, em algum momento, ser submetidos a uma angioplastia coronária são muito comuns na prática clínica. A gente tem milhões desses pacientes em todo o mundo. Dependendo do serviço, a gente vê isso todos os dias, se não, pelo menos toda semana, a gente acaba atendendo 1 ou 2 pacientes que a gente tem que decidir sobre a melhor estratégia antitrombótica para esses pacientes. Então, é realmente uma dúvida comum, paciente comum que a gente vê todos os dias na prática clínica. E se nós pudéssemos realmente definir o problema, esse slide define o problema, né? Porque, por um lado, o lado esquerdo, a gente tem que usar a dupla antiagregação plaquetária para tentar prevenir a trombose existente, o infarto, a recorrência, a isquemia recorrente. Por outro lado, a gente tem que usar o anticoagulante para prevenir o AVC. E o grande problema é que, quando eu somo essas duas terapias naquilo que é chamada de terapia tripla, o meu risco de sangramento se torna exponencialmente alto e, consequentemente, muito difícil de tratar esses 3 pilares ao mesmo tempo. Portanto, se é muito difícil tratar esses 3 pilares ao mesmo tempo, qual é, na verdade, o meu objetivo? Bom, o nosso objetivo nesse tipo de doente é tentar encontrar aquilo que eu venho chamando nos últimos anos de sweet spot antitrombótico. E o que significa isso? Achar a melhor combinação de drogas, nas melhores doses, pela duração correta, que me dê o maior benefício líquido, a maior redução em eventos isquêmicos, ao menor custo de sangramento. Se a gente achar esse sweet spot, a gente consegue dar o melhor para os pacientes. No entanto, esse é o slide do Mike Gibson, meu amigo Mike Gibson, que fez a matemática por trás de quantas opções nós temos hoje. Então, eu vejo que achar o sweet spot não é fácil, porque nós temos inúmeros antiagregantes plaquetários, inúmeros anticoagulantes, diferentes doses, diferentes tipos de stents, diferentes durações de tratamento, de modo que, se a gente fizer a matemática, os senhores podem ver embaixo do slide, hoje nós temos 2,8 milhões de combinações ou de permutações para se tratar esse doente. E, obviamente, não é possível que nenhum guideline, nenhuma diretriz consiga contemplar 2,8 milhões de combinações para dar um guia ou uma diretriz de como tratar esse doente. Bom, se isso não é possível, o que nós devemos fazer é escolher algumas dessas combinações e testá-la de forma robusta, em ensaios randomizados, bem desenhados, que possam nos dar evidência de alto rigor científico para nos guiar em que direção devemos tratar os pacientes. E foi isso que acabou acontecendo nos últimos 4, 5 anos. Tiveram 4 estudos importantes: o estudo Pioneer, o estudo Redual, o estudo Augustus e o estudo Intrust, que vem aí testar em cada um desses estudos um novo anticoagulante, ou melhor dizendo, um anticoagulante direto nesse cenário, em diferentes estratégias. Aqui é importante lembrar, nós não temos tempo de detalhar cada um dos estudos, mas vejam, senhores, que os estudos tiveram desenhos diferentes, testam drogas diferentes, testam doses diferentes, tem duração diferente. Vejam que o estudo Pioneer, Redual e Intrust tem 12 meses de duração, o estudo Augustus tem 6 meses de duração, e incluem também populações diferentes. Vejam que o estudo Pioneer, Redual e Intrust incluíram apenas pacientes que foram submetidos à angioplastia, enquanto que o estudo Augustus foi um pouco mais amplo e incluiu todo o espectro da doença coronária, tanto pacientes que estão com uma síndrome coronariana aguda tratados invasivamente com angioplastia ou tratados clinicamente sem angioplastia, assim como também os pacientes com angioplastia eletiva. Então, vejam que é importante nós conhecermos as diferenças desses estudos, as diferenças desses desenhos. A única coisa que eles tiveram realmente em comum foi incluir a mesma população em termos de pacientes com doença coronária e fibrilação atrial. E vejam, senhor, que o comparador sempre foi o mesmo, que é a terapia tripla clássica, ou seja, varfarina, aspirina e clopidogrel.
Então, é importante entender essas diferenças para que a gente possa colocar os seus resultados em perspectiva e entender as limitações e vantagens de cada um desses estudos. Vejam que o estudo Pioneer, por exemplo, foi o primeiro a ser publicado, portanto, muito importante, porque foi o primeiro estudo randomizado com um DOAC nesse cenário, e claramente mostrou que as doses de rivaroxabana testadas, tanto 15 miligramas com clopidogrel, sem a aspirina, quanto a dose bem baixa de 2,5 miligramas 2 vezes ao dia, mais a aspirina e o clopidogrel, se associaram com menor sangramento, como era de se esperar, uma vez que são esquemas com menos antitrombóticos dentro do esquema terapêutico, comparado com a terapia tripla clássica de aspirina, clopidogrel e varfarina. No entanto, nós não temos como afirmar nada a respeito dos eventos isquêmicos. Vejam, senhores, que tanto no AVC como na trombose existente, os dois braços, tanto sem aspirina como a baixa dose de rivaroxabana, acaba indo até para a direção errada, com numericamente maiores taxas de AVC e trombose existente, mas com intervalos de confiança muito, muito largos, o que não nos permite ter uma conclusão definitiva sobre essas doses testadas nesse estudo. Logo depois, o próprio estudo REDUO e o estudo INTRUST testam estratégias duplas, ou seja, um novo anticoagulante, seja da bigatrana quanto a idoxabana, mais o inibidor P2Y12, que o clopidogrel foi o grande representante dessa classe, sem a aspirina, versus a terapia tripla com varfarina, clopidogrel e aspirina. E esses estudos mostram claramente que o uso dos novos anticoagulantes, nesses casos, levam às taxas menores de sangramento. O grande problema é o desenho do estudo, que não nos permite definir qual foi a redução relativa de sangramento responsável pelo novo anticoagulante e quanto foi pela retirada da aspirina. Nós não temos como discernir qual foi a contribuição do novo anticoagulante e qual foi a contribuição da retirada da aspirina para as taxas de sangramento. Por que não? Porque o desenho do estudo não nos permite essa conclusão. Então, nós percebemos que tem, na verdade, duas perguntas para serem respondidas. Primeiro, a questão do novo anticoagulante versus a varfarina. E segundo, se nós podemos ou não tirar a aspirina. Mas se eu tenho duas perguntas, a melhor maneira de responder isso é fazer dois estudos. Ou a gente pode tentar fazer isso no mesmo ensaio clínico, se a gente fizer aquilo que é chamado de estudo 2x2 fatorial. E é exatamente o que o estudo Augustus faz. O que nós fizemos no estudo Augustus? Primeiro, um estudo maior do que os outros, quase 5 mil pacientes, onde pegamos todo o espectro da doença coronária, mais pacientes com FA, onde havia uma indicação de uso de inibidor P2Y12 por pelo menos 6 meses. Então, lembrar que a terapia background foi sempre o clopidogrel ou o ticagrelor em 10% dos casos nesse estudo. E aí nós fazemos um estudo 2x2 fatorial, onde a gente randomiza 2 vezes os doentes, ou seja, a pixabana versus varfarina, para responder a primeira pergunta. E aí sim, o grande pulo do gato, que é randomizar de maneira duplo cega aspirina versus placebo. Por quê? Porque isso vai me dar a oportunidade de definir qual é o benefício da pixabana versus a varfarina, independente do paciente receber ou não aspirina. Portanto, é uma comparação mais justa, porque a gente está comparando esquemas duplos com esquemas duplos, esquemas triplos com esquemas triplos, e não simplesmente 3 drogas versus 2 drogas, o que nunca é muito justo quando a gente trata de sangramento. Então, para a primeira comparação, vejam que a pixabana reduz o sangramento em 31%, e aí a grande pergunta é, mas isso foi com pacientes com aspirina ou sem aspirina? Tanto faz, porque essa redução relativa se deu em ambos os grupos, tanto em doente recebendo aspirina, como em doente não recebendo aspirina. Portanto, esses 31% de redução de sangramento é a redução independente da pixabana em relação à varfarina. Por outro lado, agora quando a gente compara a aspirina com o placebo, a gente percebe que a aspirina aumenta o sangramento em 89%, e vejam que se a gente inverter essas curvas, na verdade, se eu evitar a aspirina, a minha redução de sangramento é de 47%. Vejam que importante, independente do anticoagulante que for usado, se a gente evita a aspirina, a gente evita 47% de sangramento.
Mas espera um pouquinho. Então, se eu tenho redução de 31% com a apixabana, e se eu tenho redução de 47% se eu evitar a aspirina, o que acontece se eu fizer ambas condutas? Se eu estiver usando a apixabana, mas sem aspirina? Bom, aí nós temos a beleza do estudo 2x2 fatorial. Aí nós temos a menor taxa de sangramento possível, que chega a 78% de redução de risco relativo, o que nos dá uma redução absoluta de risco de 11,4% e um NNT de apenas 9%. Ou seja, tratar esses doentes apenas com a apixabana mais o clopidogrel sem a aspirina me dá o melhor perfil de sangramento. A grande pergunta que se fez logo na sequência foi: e os eventos isquêmicos? Será que tem alguma diferença? E aqui a gente mostra claramente que não há diferença entre a apixabana e a varfarina no que tange morte e eventos isquêmicos. E mesmo o estudo sendo underpower, nós encontramos 50% menos AVC no grupo apixabana do que no grupo varfarina, com um P nominal significativo. Por quê? Porque nós usamos a dose correta de apixabana para a prevenção de AVC em doentes com FA. Ou seja, eu não posso querer ser mais seguro às custas de abaixar as doses dos anticoagulantes. Eu tenho que ser mais seguro mantendo a eficácia, e foi exatamente isso que a apixabana fez nesse estudo. Porém, quando a gente olhou agora na aspirina e o placebo, vejam que para o desfecho composto, na primeira linha, morte e eventos isquêmicos, não houve uma diferença. No entanto, quando a gente vê numericamente trombose distente, por exemplo, e infarto, por exemplo, nós vemos aí numericamente maiores taxas desses eventos no grupo placebo, ou seja, possivelmente a aspirina promovendo uma certa proteção na trombose distente desses pacientes. Então, a gente queria entender isso um pouquinho melhor, então nós fazemos essa análise, que eu acho que é uma das melhores análises que nós temos hoje em dia, onde nós vamos ver o papel da aspirina do lado esquerdo em sangramentos graves, do lado direito em eventos isquêmicos graves, nos primeiros 30 dias. E vejam que interessante, a aspirina aumenta sangramentos graves nos primeiros 30 dias, mas, interessantemente, na mesma proporção, a aspirina reduz eventos isquêmicos graves, numa relação de 1:1. Ou seja, muito interessante esse dado, porque se nós temos um doente com alto risco de eventos isquêmicos e o risco de sangramento não for tão alto, talvez valha a pena manter a aspirina por 30 dias, porque a gente vai ter um benefício em eventos isquêmicos e, de novo, se o risco de sangramento for pequeno, aquele risco pode ser controlado. Porém, após 30 dias, olhem que interessante que acontece. Nós continuamos do lado esquerdo tendo um aumento importante de sangramento com aspirina, mas agora, depois de 30 dias, não tem nenhum benefício mais na prevenção de eventos isquêmicos. Então, esse estudo nos mostra de que, para a grande maior parte dos pacientes, a gente pode parar a aspirina na hora da alta, porém, em alguns doentes, a gente pode mantê-la por 30 dias, mas não mais do que 30 dias, porque a partir de 30 dias, nós vamos estar apenas dando risco para o doente e nenhum benefício isquêmico. Seria muito bom pôr tudo isso numa meta-análise, e foi exatamente isso que nós fizemos. Publicamos esse dado há menos de um ano atrás no JAMA Cardiology, onde a gente faz uma network meta-análise, olhando em 12 mil pacientes, incluídos nesses 5 ensaios clínicos importantes. E, de maneira geral, essa é a resposta dos melhores dados que nós temos hoje em dia. Para sangramento, não há dúvida nenhuma que o novo anticoagulante, mais o inibidor P2Y12, portanto, sem aspirina, nos dá o melhor perfil de segurança. E embaixo, para infarto e trombose estente e outros eventos isquêmicos, vejam que não houve nenhuma diferença significativa entre as 4 estratégias testadas. Então, esse é o resumo de 7 anos de trabalho. Ou seja, pacientes com fibrilação atrial que são submetidos a uma angioplastia, um regime duplo com um novo anticoagulante na dose certa, mais o inibidor P2Y12, se associa com as menores taxas de sangramento, incluindo menos sangramento intracraniano, sem diferenças significativas em eventos isquêmicos, quando eu comparo com a terapia tripla clássica, com aspirina, mais clopidogrel e mais varfarina. Então, o resumo do presente / futuro. Hoje sabemos que vamos tratar na fase aguda, vamos usar aspirina por alguns dias, geralmente dentro do hospital, 4, 5, 7 dias. Na hora da alta, a gente vai parar a aspirina e continuar com um novo anticoagulante, mais o inibidor P2Y12. Hoje, devemos evitar a todo custo a terapia tripla clássica, aspirina, mais clopidogrel, mais varfarina. Por quê? Porque essa é a estratégia que tem muito risco de sangramento
e não há benefícios isquêmicos em relação às outras. Aprendemos agora que se o risco de trombose existente e outros eventos isquêmicos forem muito alto e o risco de sangramento foi relativamente baixo, manter a aspirina na terapia tripla por 30 dias parece razoável, mas não mais do que 30 dias. Agora, porque nós temos dados para gerar evidência, começamos a ver mais consistência entre as diretrizes e não apenas achismo, como era antigamente nesse tópico, porque não havia dados, então as pessoas sentavam e recomendavam as terapias e as estratégias mais absurdas possíveis, baseado simplesmente numa opinião ou numa perspectiva. E lembrar que depois de 12 meses, esses doentes com doença coronária crônica, nós não precisamos usar o antiagregante plaquetário na grande maior parte dos pacientes. Ou seja, a gente pode manter apenas o anticoagulante que protege a FA e protege a doença coronária, ao passo que se eu mantiver um antiagregante junto, geralmente eu vou só adicionar risco de sangramento e sem nenhum benefício. E lembrar que a gente testou 4 estratégias, existem 2,8 milhões de estratégias. Portanto, se nós quisermos saber outros tipos de estratégias, a melhor maneira é fazer um estudo randomizado. E para terminar, essa é a diretriz agora de 2020 do ESC, de infarto sem supra, que mostra exatamente o que a gente fez no estudo Augustus e na nossa análise de aspirina. Ou seja, vamos usar a terapia tripla e aspirina por torno de 1 semana, geralmente enquanto o paciente está dentro do hospital, e o padrão vai ser a terapia dupla com o novo anticoagulante e o clopidogrel até 12 meses. E a partir de 12 meses, nós vamos eliminar o inibidor P2Y12 e vamos seguir apenas com o anticoagulante. Se o doente tiver um alto risco isquêmico do lado direito, podemos manter a terapia tripla por 30 dias, conforme eu falei, mas não mais do que 30 dias, porque a partir dali a aspirina só dá risco de sangramento e sem benefício isquêmico. E se for uma angioplastia eletiva, nós podemos parar, sim, o clopidogrel em 6 meses e seguir, então, apenas com o novo anticoagulante indefinitivamente por conta da fibrilação atrial. Vejam que no mesmo Congresso Europeu foi publicada a diretriz de FA de 2020 da Sociedade Europeia de Cardiologia e agora basicamente replicando com as mesmas indicações do que a diretriz do infarto sem supra recomendou. Por que elas agora começam a concordar entre si? Porque agora todas têm dados legítimos, robustos, para poder indicar suas recomendações. E para finalizar, esse é nosso objetivo, a terapia antitrombótica sweet spot. O que é isso? É achar a droga certa, na combinação certa, para o doente certo, na dose correta, e mais importante do que isso, durante as durações corretas, que vai ser dinâmica ao longo do tratamento do paciente, e essa combinação que me dê o maior benefício líquido, ou seja, a maior redução no evento isquêmico, ao menor risco de sangramento, que nunca será zero. Nunca será zero. E lembrar que eu tenho que reduzir sangramento, porém eu tenho que manter a eficácia. Não posso reduzir sangramento às custas de comprometer a minha eficácia, porque se assim fosse, a gente podia dar água para o doente, ele não sangra, mas ele tem um monte de evento isquêmico. Então eu tenho que controlar o sangramento, porém preservar a minha eficácia. E se eu fizer isso, eu achei a terapia antitrombótica sweet spot e, portanto, eu dou o que tem de melhor para os nossos pacientes. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, Renato. Parabéns pela sua exposição. Eu acho que você encontrou o sweet spot nesse seu último slide. Muito, muito bonito, muito conclusivo. Eu gostaria de convidar para fazer os comentários o primeiro professor Chagas, e em seguida o Ricardo, eu posso sugerir que a gente passe para a Roxana e depois dela a gente faz os comentários, que os assuntos são semelhantes, né? Vamos deixar a Roxana falar e aí a gente fica nesses 15 minutos. E eu aproveito para já anunciar para todos que nós temos aqui um Q&A. Todos que quiserem fazer perguntas, por favor, possam fazer no Q&A e comentários no chat. Eu quero registrar, nós estamos com mais de 300 ouvintes agora, quero registrar aí o apoio irrestrito que nós tivemos da SBC, da SBHCI e da Servier, em nome do Dr. Abraham Eppelman, que é o diretor médico da Servier. Eu agradeço a todos da Servier pelo apoio. E, sem mais delongas, eu gostaria, então, de convidar a nossa super amiga Roxana Mehran.
Roxana dispensa maiores apresentações. Ela é professora da Escola de Medicina do Mount Sinai, em Nova York. Ela é co-diretora de um dos maiores eventos de cardiologia intervencionista do planeta, que é o TCT, e sempre colaborou muito e nos apoiou em todas as iniciativas aqui do Brasil. Roxana, thank you so very much for your time. Thank you, Professor Abizaid, and my dear brothers and sisters in São Paulo, Brazil. What an honor to be part of the HCOR symposium that is very much focused on antithrombotic regimens. I feel really extremely proud to be a part of this and to follow a real leader, a legend, Renato Lopez, who's really has dedicated himself to unbelievable, wonderful research, but so important that he has never forgotten his roots, and that while he's professor at Duke, he promotes and continues to put Brazil on the top of his list. And for this, I really have a lot of admiration for Renato and his true love and passion for Brazil, believing that this is how you could get research done with collaboration and work. And so it's so wonderful to be in the company of these incredible legends, Alexandre Abizaid, Renato Lopez, Professor Chagas, all of you. Thank you for having me. So today, this says TAVI, but I think you want me to do the other talk, isn't that right? Dr. Abizaid, you want me to talk about not TAVI, but the antithrombotic regimen for after stenting, short duration monotherapy. Yes. We've got it. Don't worry. I've got you. Sorry, I had two talks for tonight. Now you saw the title of my other talk. So this is in the post-stent era. Important for you to note my disclosures, several of them due to the institution for being part of the clinical trials that we run here at Mount Sinai. So this is the cornerstone of treatment. We just heard Renato Lopez, Professor Lopez, present the very big dilemma of atrial fibrillation and PCI and how that dilemma is very difficult, but he gave you a beautiful, clear answer. I hope that at the end of my talk, I can give you a clear answer. I'm not so sure that I can, but the fact is that we are the cornerstone of treating our patients with antiplatelet therapies is to really avert and inhibit thrombosis. And it's about the stent thrombosis, and also now perhaps now that we have learned that when a patient presents with an acute coronary syndrome, or even after a PCI, that atherosclerosis is ubiquitous in these patients. It's all over all of their trees, and that it's not just about preventing stent-related events, that we're also doing great work of non-stent related events. So the current guidelines and recommendations, though, despite all of the study, all of the work, 4 decades of PCI, 2.5 decades of stents and drug-eluting stents developing to where they are, the optimal duration of DAPT is still not clear. Isn't that really unbelievable? Especially as we are expanding the use of PCI and seeing more and more patients with a lot of risk factors, specifically the risk of bleeding. And I'm going to talk a lot about the risk of bleeding because it's actually pretty common. About 40% of our patients have some criteria for high bleeding risk, namely age greater than 75. I'm sure once you have that, you have a criteria, or at least in one of the minor criteria, and then you add one more thing like atrial fibrillation, need for an oral anticoagulant, chronic kidney disease, or prior bleeds or anemia, and there you are with a very high bleeding risk patient. So the current guideline recommendations have changed now, both in the US and in the European guidelines, where the bleeding risk now comes up front. Isn't that something? We now have to really evaluate a patient in terms of bleeding, because if they're not at high bleeding risk
and they present with an acute coronary syndrome, the answer is very simple, 12 months of DAPT. But if they present with a stable coronary disease, it used to be 12 months. We're now down to 6 months for stable coronary disease at no high bleeding risk. But if there is a high bleeding risk, this could go as low as 1 month. European guidelines are giving a 2B recommendation to 1 month of DAPT in stable coronary disease, 3 months of DAPT in ACS patients who have 3 to 6 months if they have a high bleeding risk. So we're becoming shorter and shorter duration. We're not just giving it to everyone for infinity. And so I think this is a really important new way of evaluating patients, assessing the bleeding risk, understanding what kind of a syndrome they presented with, and then shortening rather than prolonging in certain patient populations. And I think that's a very interesting way. But why? Why are we so concerned about bleeding? Well, bleeding matters. This is work from the TRACER trial that was run at Duke, and Marco Valgimigli had the opportunity to kind of weigh the difference. Which one is more important, MI or bleeding? Which one has more of an important impact on long-term mortality? And it turns out that both myocardial infarction, spontaneous myocardial infarction, and BARC3 bleeds are exactly equally important. So if you have an agent that reduces myocardial infarction but increases BARC3 bleed, you tip the balance and you don't gain the benefit you're looking for. You lose the benefit because BARC3 bleeds are just as important as a predictor of mortality. A minor bleed is a different situation. Myocardial infarction is still very, very important. So we've got to be thinking about this. And when we get to severe major bleeds, BARC3, 3B and greater, that becomes even more important than a myocardial infarction. So it's all about balancing the ischemic and bleeding risk. And I know that Professor Lopez tried to show you that in atrial fibrillation and how we do that. But one other way, maybe a novel way for us to kind of think about the role of some of these chronic therapies that we've been so used to for so long. And the one that we love to hate, but we love is aspirin. It's been around for a long time, and boy, did it help us. It's a really, really good friend. It reduced ischemic complications. It's a cheap drug. But you know, the times have changed now. Over the last 40 years, there's been a lot more that we are learning and a lot more development. When aspirin first came out, there was nothing else. So the risk reduction with aspirin was massive. But now we have much better risk reduction contemporary drugs that reduce the risk of ischemic events that have nothing to do with the platelets. These are SGLT2 inhibitors, ACE and ARB, PCSK9 inhibitors. So when you reduce the risk of the patient by giving them all of these great drugs, SGLT2 inhibitors in diabetic patients, in heart failure, the added benefit of aspirin in reducing that risk even further goes away. The absolute risk reduction and even the relative risk reduction. And of course, aspirin has done a great job in its work for, thrombosis, but we now have novel antithrombotic regimens. We just heard about the novel oral anticoagulants that actually exhibit some antithrombin and, of course, importantly, antiplatelet activities. But the much more important is the fact that the potent antithrombotic therapies now question, do we really need what's aspirin doing here if you have a very strong antithrombotic regimen? And then top of my list is the bleeding risk. We just talked about how important bleeding was. And we know that in combination with these potent agents, you're going to have higher intra and extracranial hemorrhage. We've seen it over and over again. And we've always said, it's okay because you reduce MI, you reduce mortality. Well,
when you stop doing that because you have all these other drugs around that are reducing MI, you start to see the bleeding risk being really important. And also remember that aspirin has a direct gastrotoxicity to the lining of the mucosal lining of the stomach. So gastrointestinal bleeding is just incredible. And once a patient bleeds, we just change the trajectory of how we treat that patient. So have I convinced you that we need to rethink the role of aspirin? Especially when you have alternative drugs, good P2Y12 inhibitors. There's a very pivotal role of P2Y12 mediated signaling on thrombotic and inflammatory processes, and there is established clinical efficacy of P2Y12 inhibitors to reduce stent thrombosis. And when you have both of those, and when you know that in presence of a potent, good P2Y12 inhibitor, aspirin might even just abolish or decrease the antithrombotic effect of P2Y12 receptor blocker. This is some of the early studies that had been done by multitudes of investigators showing that the mediator of inhibitory prostaglandins, such as PGI2, that aspirin has an effect of, that's amplified there, could have an inhibitory effect on how P2Y12 inhibitors are working. So the additional benefit that you're gaining from having aspirin around is very, very much diminished. Well, okay, so these are platelet function studies. How good is that? What clinical evidence do we have? Well, over the last 2 or 3 years or 5 years, investigators are looking at this, and I'm one of them, but so is Dr. Watanabe from Japan. He took on the STOP-DAPT-2 trial with the everolimus-eluting stent, cobalt chromium stent, the Zion stent. He randomized 3,000 patients to 1 month of DAPT followed by clopidogrel monotherapy, dropping aspirin, versus DAPT for 12 months. And what they wanted to do is to see whether or not you could have an important effect in first reducing bleeding, but also perhaps by going in this direction, maybe the net adverse clinical events could be in favor of this treatment. Professor Watanabe used the Zion stent, but remember, this is in Japan. 85% of the patients had intravascular ultrasound guided placement of their stent. And this is clopidogrel, a not so perfect P2Y12 inhibitor. We know there are issues with non-responsiveness, but nevertheless, here's the result. A reduction in net adverse clinical events in favor of a monotherapy regimen after a month. And most of it, all of that reduction was driven by reducing bleeding and no ischemic harm of death, MI, stroke, or stent thrombosis. Our Korean investigators did this with 3 different stent platforms, again in 3,000 patients. Here, 3 months of dual antiplatelet therapy followed by P2Y12 monotherapy, mostly clopidogrel, versus the DAPT group versus 12 months. Here, they looked for non-inferiority of MACE and showed exactly that the patients who were on 3 months of DAPT had no difference in the primary endpoint of death, MI, and stroke. Again, just 3,000 patients. I would still say there's underpowered. The non-inferiority margin is pretty wide, but still, they showed a reduction in bleeding, but non-inferiority in the 12 months of MACE. So another notch on the sort of saying that maybe we should drop aspirin. Here is the largest trial, the Global Leaders Investigators, looking at an experimental strategy of aspirin and ticagrelor in all comers, acute coronary syndromes and stable CAD, giving them aspirin and ticagrelor to everyone, stopping aspirin at 1 month and going with ticagrelor monotherapy for 23 months. Really a brilliant strategy. The problem was that the control arm had multiple embedded comparisons because this is how we treat patients in the standard of care. Aspirin, ticagrelor, and ACS for 12 months, followed by aspirin alone, versus in stable patients, aspirin, clopidogrel, followed by aspirin alone.
And they wanted to go for a very, very hard endpoint of all-cause mortality and non-fatal QAVMI, and they wanted to show superiority for this experimental arm. So they put the bar very, very high, 16,000 patients, a single stent platform of biomatrix stent. And what they found, they just missed the p-value. The numbers are all in favor of the experimental group, but they didn't meet the statistical significance that they needed, and they didn't show a reduction in bleeding. And I would say a lot of the bleeding issues was probably because there was no centralized adjudication. Everything was investigator reported, and bleeding events are very common. These were really low bleeding events, so there had to be some underreporting. And then, of course, the comparator arm not having having clopidogrel, aspirin, all of this, it was really hard. The other part was that this was open label. So adherence to the study drug was not really well controlled. Well, we designed the Twilight trial. This was a investigator initiated study sponsored by Icahn School of Medicine through a grant from AstraZeneca, where we enrolled 9,000 patients in whom with ACS or stable coronary disease, where there was the physician wanted to send the patient home on aspirin and ticagrelor. And above that, you had to have a risk for bleeding or a risk for complex ischemic outcome, such as bifurcation, multiple stents, calcific lesions, or in the bleeding risk of female gender, CKD, diabetes, as well as, of course, an acute coronary syndrome, which basically gives you risk. After 3 months, we evaluated the patients at 3 months. If they were free of events, did not have a revascularization or an ischemic event of course, myocardial infarction, and they were alive and they were compliant and did not have a major BARC3C or more bleeding, they were eligible for randomization. 7,119 patients were randomized to ticagrelor plus aspirin versus ticagrelor plus a matching placebo. No one knew what anyone got. Everybody was followed for another 12 months with multiple times of watching these patients to be adherent with pill counts and evaluation of their adherence to the study drug. What did we find? The primary endpoint was a reduction in bleeding of BARC2, 3, and 5, significant reduction with the numbers needed to treat of only 33. And I can tell you that BARC3 and 5 was also reduced by 50%. So bleeding of all types were reduced with this monotherapy. The most important question was, did we cause harm? Was there a signal of harm? And that was, to me, the most important endpoint. That's why we needed 7,119 patients. And you can see here, we met the non-inferiority margin. We had no difference in those important hard endpoints of death, MI, and stroke. The TICO investigators in Korea had a similar approach with ACS patients, including STEMI. We did not include STEMI in Twilight. So this is a very important study. The other thing was that they had their randomization at the time of PCI, and this was open label. So very different, a much smaller patient population, about 3,000 patients, but a very important study. As you can see from 3 months, the curves separate in favor of ticagrelor monotherapy, almost all driven by reducing bleeding and no difference in ischemic endpoints for acute coronary syndromes between this trial and Twilight. The European Society of Cardiology found that it was important to give a class 2A recommendation as an alternative approach in ACS patients who are not at high bleed. In other words, they were able to tolerate 3 months of aspirin and ticagrelor, to give ticagrelor monotherapy to this patient population, a class 2A recommendation.
But what about those high bleeding risk patients? What can we learn from this? I had the privilege of serving on the executive committee with Dr. Abizaid on the Onyx One global trial, the largest ever study in high bleeding risk patients undergoing PCI, comparing a stent that was already shown to be superior, BioFreedom stent, which is a drug-coated stent, a polymer-free drug-coated stent that was already shown to be superior to a bare metal stent, randomizing it to Resolute Onyx zosterolumab-eluting stent, which is a durable polymer second generation DES that is currently used in the United States with excellent results. These high bleeding risk patients with no lesion or vessel limitation were randomized at 84 global sites, and we went for a non-inferiority design of cardiac death, MI, and stent thrombosis at 1 year between these two randomized cohorts, with a secondary efficacy endpoint of target lesion failure at 1 year. And as you can see, we met the non-inferiority margin so that endpoint was met, the primary safety endpoint of cardiac death, MI, and stent thrombosis, such that the Resolute Onyx can now be used and should be used with a 1 month of dual antiplatelet therapies, very similar to the drug-coated stent BioFreedom, which was already shown to be superior to bare metal stents. And as you can see, there was no difference since everyone received a 1 month of DAP, the bleeding was no different. The Xience program, also a very robust program of a 30 days versus 3 months, not in a randomized fashion, 2 prospective single-arm registries of 3,600 patients, where clear patients were to stop their P2Y12 inhibitor, followed for a year after, followed for 6 months after a month, here with Xience 28, Xience 90 after 3 months. And what we found that in Xience 90, using a propensity score stratification and comparing it to Xience v USA, where all of the patients were included, there was no difference in the rates, the mean rates of death and MI, and we met our non-inferiority analysis fantastically in Xience 90. Similarly, we did the same in Xience 28 for the hard endpoint of death and MI. And as you can see here, stent thrombosis was extremely low in these patients with the Xience stent after they got discontinued and went to after a month or after 3 months, going to a single antiplatelet therapy, showing the robustness of this, of the data for protection against stent thrombosis, even in presence of a single antiplatelet regimen. And here you could see there was a reduction, significant reduction, when you go to 1 month or 3 months of DAP in BARC 3 and 5 bleeding, as you would expect. So finally, ladies and gentlemen, the fact of the matter is that the right therapy for the right patient is what we're all after. One size doesn't fit all. You need to evaluate the patient. If a patient has high ischemic risk, they present with an acute coronary syndrome, they're low bleeding risk because they're young, it's a young male with an acute coronary syndrome that has complex stenting, well, prolong that dual antiplatelet therapy. There's no question you should. If you have a patient who's at low ischemic risk and high bleeding risk, well, of course, you want to shorten that. I just showed you, and it feels good to do that because we have clinical evidence that we can do that. When you have a low ischemic and low bleeding risk, I always would err towards a shorter duration if the ischemic risk is low, and shortening the duration, because we still need more data, but really shorten the duration whenever you can. The big problem where you have to put your thinking hat on is when you have high bleeding risk who is also at a high ischemic risk. What do? Well, you could use these novel strategies of going to a P2Y12 monotherapy. You can shorten, you can de-escalate, but actually it's a tailored approach that requires a team approach, working with that patient, understanding their bleeding and ischemic risk, and deciding for them in a very good way, hopefully using some of the risk scores that we've developed for you. But really, and the most importantly, is to have a good discussion with the patient
and the referring physician that's caring for that patient to keep them in line for protection against both ischemic and bleeding events. Thank you so much for your attention. Thank you so much for having me. It's such an honor. Thank you. Amazing. Thank you so much, Rox. This was outstanding. I think now we have a couple of minutes for questions and answers. Ricardo, quer conduzir, por favor? Claro que sim. Welcome again, Roxana, and thank you for being with us in this web meeting. I hope to see you soon in Brazil again. Ok, vamos então agora solicitar aos colegas, o professor Chagas e o doutor Ricardo Costa, que enderecem seus comentários e seus eventuais questionamentos direcionados ao Renato e à doutora Roxana Mehan. Por favor, Chagas, você poderia iniciar e em seguida o Ricardo, por favor? Muito obrigado, Pavanello, meus prezados colegas que conosco participam desse extraordinário evento do Instituto de Ensino do nosso Hospital do Coração. Quero agradecer muito o honroso convite feito pelo Alexandre Abizaide e pelo Ricardo Pavanello para participarmos juntos com duas pessoas muito especiais. A professora Roxana Mehan, nossa querida amiga de inúmeras ações junto ao American College of Cardiology, American Heart e a Sociedade Europeia, e o meu querido Renato Lopes. Renato, eu tive o privilégio de ter seu avô como meu professor, o professor Domingos Elácio, um dos maiores nomes da medicina brasileira. Seu pai, o professor Antônio Carlos Lopes, igualmente meu professor, eu fui calouro da sua mãe, a nossa querida Vera Delácio. Então, eu me sinto muito em casa com esses dois extraordinários palestrantes e pessoas às quais eu acompanho as carreiras, professora Roxana, de sua majestosa carreira como pesquisadora no Monte Sinai, e o Renato na Duke University. E estar aqui junto com o ilustríssimo presidente do Departamento de Hemodinâmica da Sociedade Brasileira de Cardiologia, corrigindo Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista, meu querido Ricardo Lopes, e posteriormente com os meus queridos colegas Nimit Siqueira e Flávio Tarassotti. É uma satisfação nós participarmos de um evento dessa magnitude, principalmente no momento que nós devemos lembrar que a doença isquêmica coronariana e suas complicações, principalmente em situações tão adversas para os pacientes, como concomitante à fibrilação atrial, como o Renato bem colocou, isso significa um problema de mais de 1,5 milhão de pacientes ao redor de todo o mundo. E nos Estados Unidos, com estatísticas mais precisas, nós vamos ao número de 720 mil casos por ano. E há muito tempo, e principalmente a partir do momento que nós começamos a entender os mecanismos endoteliais de doença aterosclerótica, da ruptura de um trombo, do infarto do miocárdio, e principalmente que nós tivemos que colocar na balança, de um lado, tentar diminuir a isquemia e evitar um reinfarto, e do outro lado, se utilizar de mecanismos, principalmente, que evitem a trombose, nós tivemos início de uma verdadeira evolução do conhecimento farmacológico. Eu vou me permitir voltar um pouquinho atrás na história e lembrar a vocês uma droga que talvez os mais velhos, aqueles que têm cabelo branco como eu, já tiveram a oportunidade de usar, que foi a ticlopidina. E a ticlopidina, inicialmente utilizada, juntamente a alguns esquemas terapêuticos com heparina, e depois nós vivemos o grande boom dessa série, quando, junto à aspirina, começamos com os nossos estudos com o clopidogrel, e posteriormente ao clopidogrel, esse avanço extraordinário das várias drogas inibidoras. Então, nós tivemos, ao longo desses anos, uma verdadeira evolução com drogas cada vez mais potentes e, ao mesmo tempo, com mecanismos específicos. Mas o que acontece? Toda vez que nós temos que trabalhar numa situação aguda, quer seja da síndrome isquêmica aguda isolada, quer seja, como muito bem colocada pelo Renato, na situação
adversa da associação com a fibrilação atrial na síndrome isquêmica aguda, nós estamos diante de um grande desafio. Eu tenho que preservar o músculo miocárdico em risco e, ao mesmo tempo, eu tenho que evitar que, nesta preservação, eu faça com que eu tenha um mecanismo de trombose e um risco maior de sangramento nesse meu paciente. De tal maneira que os estudos, e alguns deles conduzidos pelo Renato, outros tantos conduzidos pela Roxana, nos deixaram claro que se buscavam o quê? Eficácia, que é o ponto fundamental, um menor risco de trombose e, principalmente, se encontrar uma forma terapêutica um pouco mais simples dentro dessa grande complexidade. Então, se nós formos nos detalhar, primeiramente, a apresentação do Renato, veja que, sem dúvida alguma, a maneira que ele colocou a sequência dos estudos, nós vimos que cada vez mais se buscou entender aquilo que parecia ser a tripla terapia, um mecanismo importante, mas, posteriormente, se percebeu que existia a possibilidade de retirar a aspirina. E poder retirar a aspirina com uma grande vantagem, porque tinham drogas mais potentes que conseguiam fazer aquilo que a tripla terapia estava proposta a fazer, mas principalmente levando a um mecanismo de alta eficácia, porém com mínimo sangramento. Ou seja, tentando cada vez mais colocar o risco de uma forma, quer seja do novo reinfarto, mas também do novo do sangramento, como algo controlável. E, a posteriori, quando nós vemos a apresentação de professora Roxana, dentro de uma situação que, sem dúvida alguma, parece que cada vez mais, quando nós evoluímos nos estudos dos stents, e, de novo, trazendo um pouquinho da história, e principalmente da contribuição da cardiologia brasileira na área dos stents, quero aqui fazer lembrança ao meu também ex-professor, meu querido professor José Eduardo de Souza, grande líder da cardiologia brasileira nesta área, e nós tivemos a oportunidade de acompanhar, junto com Alexandre, Ricardo e tantos outros, Dimitri, e tantos outros expoentes da hemodinâmica brasileira, a evolução dos stents e principalmente dos inúmeros estudos, aonde se procurou cada vez mais evoluir com o stent, evoluir com a forma do stent, evoluir com a moldagem do stent, mas se buscando cada vez mais evitar a trombose, quer seja por todos os mecanismos endoteliais controlados, quer seja pelos mecanismos de anticoagulação. Então, esta evolução foi muito bem colocada pela professora Roxana, onde ela mostra que a evolução dos novos inibidores P2Y12, mesmo considerando que clopidogrel é a droga mais utilizada, foi aquela utilizada na maior população, mesmo considerando a parte genética, onde nós sabemos que aproximadamente 30% dos pacientes podem ser resistentes, mas como o Renato já uma vez bem destacou numa conferência que nós juntos estávamos, isso do ponto de vista da visão clínica não parece representar tanto quanto a gente tem nos estudos verdadeiros. Mas a verdade é que a gente pôde progredir para uma maneira aonde, se utilizando de estudos como o Global Leader, muito bem apresentado pela professora Roxana com o Tricavelor, depois o TrueLight e principalmente o Tico Trial em populações específicas, pode mostrar que uma evolução para um tratamento sem aspirina, numa forma mais simples, é eficaz e tem resultados bastante satisfatórios. Aí coloca muito de uma forma que nós estamos avançando, de uma situação que eu gostei muito daquele diapositivo que a professora Roxana nos mostra, que nós devemos, para cada paciente, ter uma receita, de tal maneira que não existe receita de bolo. Eu tenho que simplesmente entender a fisiopatologia, a doença do meu paciente e, nesse meu paciente, determinar a melhor forma de tratar. E aí eu coloco a direção futura da medicina. E nós devemos buscar cada vez mais esquemas seguros, esquemas efetivos, porque não adianta eu buscar uma segurança
muito exclusiva, mas na realidade eu perder da efetividade e o meu paciente ter novos eventos, ou coronarianos, ou mesmo efeitos de trombose ou estenose de stent. Mas eu devo buscar, então, um futuro onde esses esquemas, como bem representados nas novas diretrizes, quer seja das sociedades americanas, quer seja essas novas recomendações mostradas da nossa Sociedade Europeia de Cardiologia, possam trazer uma nova forma de tratar os nossos pacientes. Sem dúvida alguma, eu quero concluir esta minha apresentação, do meu debate, que nós devemos sempre analisar o risco trombótico versus a questão do sangramento. E lembrar que cada paciente merece uma atenção especial. E é desta forma que nós devemos evoluir no nosso conhecimento. Muito obrigado. Obrigado, professor Chagas. Ricardo, por favor, junte-se a nós para seus comentários e eventuais questões. Muito obrigado, Ricardo, meu xará. Queria inicialmente parabenizar ao Alexandre, o Ricardo e ao HCOR por esse brilhante evento. Estamos diante de referências mundiais de um tema tão atual, tão importante. A doutora Roxana Mehran, que teve parte importante na minha formação também, um privilégio tê-la aqui, juntamente com o Renato Lopes, que também tem contribuído de maneira tão substancial no conhecimento nesta área. O professor Chagas já fez comentários também bastante relevantes, importantes dentro do cenário, um pouco do histórico dessas questões. Eu vou tentar aproveitar esses rápidos minutos de debate para trazer alguns questionamentos ao Renato Lopes e também à Roxana, que eu acho que são bastante importantes. Primeiramente ao Renato, eu vou trazer aqui os questionamentos diretamente para os dois e depois podemos ouvir os comentários. Renato sempre comenta e releva um aspecto que, mais do que um tratamento para uma doença, o estudo Augustus testou uma estratégia que, dentro de um cenário específico, mostrou-se bastante segura e eficaz, mas que talvez poderia também ter uma aplicabilidade muito mais abrangente num cenário onde ele bem colocou, milhares de possibilidades são possíveis e não existe estudos para todos. Então, ou seja, eu vi, Renato, diante dessa estratégia testada, como que você vê a aplicabilidade, não na onde foi testado, mas talvez naqueles cenários onde não foram testados ou pouco testados, que muitas vezes são os extremos do alto risco de sangramento, pacientes que também são alto risco para eventos trombóticos. E dentro desse contexto, você comentou também sobre a gravidade angiográfica como um fator determinante também, buscando esse sweet spot. Então, nós temos número de lesões, número de stents, a somatória até da extensão do comprimento dos stents, a complexidade, uma bifurcação, o tronco da coronária esquerda, é uma oclusão crônica, a presença do tronco. Então, essa é uma questão. E a segunda questão que eu lhe colocaria, naqueles também cenários pouco testados, se existe espaço para a substituição da terapêutica antiplaquetária por um anticoagulante. E se temos novos estudos, ou quais seriam os estudos que poderiam ser conduzidos nesse assunto. E já deixar rapidamente uma questão para Roxana. Nós temos, a partir das diretrizes europeias, uma estratégia invasiva bastante precoce. Ela tem sido preconizada sem a terapêutica dupla, sem um ataque do inibidor P2Y12 prévio ao estudo angiográfico, mas aí preconizando os novos antiplaquetários e principalmente o Prasugrel em detrimento do ticagrelor, baseado principalmente nos resultados do estudo EASY-REACT-5. Então, qual seria a sua percepção sobre essa recomendação e também sobre esse estudo? E, por último, fala-se muito sobre o alto risco de sangramento. Qual seria o critério para alto risco de sangramento?
muitos scores já foram publicados e testados, inclusive a doutora Roxana publicou alguns deles. Precise Depth tem sido bastante recomendado, mas ele foi testado e validado em cenários talvez de complexidade menor. Qual seria a recomendação dela também? E agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Muito obrigado. Bom, Ricardo, eu vou começar rapidamente. A gente está um pouco avançado no horário, mas eu vou tentar ser breve. Na verdade, quando a gente desenhou o estudo Augustus, mais importante do que simplesmente definir a fibrilação atrial, a gente estava preocupado com a indicação de anticoagulante. Obviamente que a gente precisava determinar uma população e a gente escolheu a fibrilação atrial. Mas as pessoas falavam assim, mas o meu doente teve infarto, teve 10 minutos de FA. Será que ele qualifica para o estudo? Eu falava assim, você vai anticoagular? Se você vai anticoagular, sim, ele se qualifica para o estudo. Se você não vai anticoagular, não, ele não se qualifica para o estudo. Então, eu acho que esse pulo do gato em focar no tratamento mais do que na indicação da doença foi muito importante. Por exemplo, esse paciente teve uma síndrome coronariana aguda, mas acabou sendo uma angina instável, biomarcadores foi negativo. Será que ele qualifica para o estudo? A minha pergunta é, você vai usar clopidogrel por 6 meses? Se você for usar clopidogrel por 6 meses, sim. Se você não for usar clopidogrel por 6 meses, não. E qual é a vantagem de você fazer esse tipo de estudo? É que hoje eu sinto um pouco mais de liberdade quando eu tenho que anticoagular, por exemplo, um doente com TVP que fez uma síndrome coronariana aguda, porque a indicação da anticoagulação também está indicada pela TVP. E eu, apesar de não ter feito o Augustus em TVP, ele me dá dados que não existem no tromboembolismo venoso. Então, pode me dar alguns dados de como manejar esse doente. Como manejar um doente, por exemplo, com trombo de VE, que também não foi o objetivo principal do estudo, mas que leva a uma conduta de terapia de anticoagulação que, de certa forma, foi testada no estudo Augusto. Então, óbvio, a gente tem que tomar cuidado com a extrapolação. A sua pergunta é, quais são os outros cenários? Aqui são alguns cenários. Então, a cirurgia vascular, por exemplo, está usando muito o resultado do estudo Augusto para situações que eles têm que usar anticoagulantes e que eles não tinham dados específicos. O pessoal da neurologia está usando muito. O pessoal que tem, eventualmente, trombo no VE, e a gente tem dados péssimos com a varfarina para esse trombo do VE. Então, são todas situações que o fato da gente ter dados hoje de segurança de uma somatória de inibidor P2Y12 juntamente com um anticoagulante novo, mesmo que a indicação não foi a precisa testada no estudo Augustus, na ausência de dados melhores, as pessoas se sentem relativamente mais confortáveis em usar esse dado do que não usar nada. Então, acho que essa foi uma estratégia muito feliz nossa de focar muito mais no tratamento per si do que na indicação ou no critério. Não, eu quero uma FA de 3 dias, de pelo menos CHA-2-VASc X. Não, o investigador decidia, você vai anticoagular? Vou. Então, ele cabe no estudo. E em relação à sua outra pergunta, quando a gente acabou fazendo esse estudo, a grande pergunta que veio é, será que a gente pode pular a aspirina e não usar nem nos primeiros dias? A gente usou alguns dias. Será que a gente pode não usar a aspirina nenhum dia e já ir direto para o novo anticoagulante? É muito tentador falar isso, pensar isso. O estudo INTRUST, que começou muito precoce, portanto, os pacientes usaram apenas, às vezes, uma dose de aspirina, foi o único estudo que falhou em demonstrar uma segurança superior da idoxabana em relação à varfarina, ou seja, foi apenas não inferior, e nos dá uma impressão que talvez não seja tão simples eliminar a aspirina de cara e não usar nem por alguns dias, tá certo? Talvez não seja tão simples só simplesmente eliminar. Mas, de novo, isso passa a ser achismos, e achismos é muito legal para a gente discutir o que um acha, o que o outro acha, mas existem várias conversas em andamento sobre estudos testando hipóteses como essa, porque, como eu falei, são 2,8 milhões de combinações, a gente tem aí várias que são bem interessantes para serem testadas. Eu acho que começa com um estudo, inclusive, nacional, que o Pedro Lemos está liderando, que a Roxana participa comigo, que é um estudo de síndrome coronariana aguda sem FA, mas aí a gente não está dando aspirina from the get-go, ou seja, desde cara não vamos dar aspirina e vamos começar direto com o inibidor P2Y12 mais potente para ver se é possível realmente tirar a aspirina desde esse começo. Lembra que a medicina a gente vai em pêndulos, né? A gente chegou para uma situação quase pré-hemorrágica, a heparina, a aspirina, clopidogrel, inibidor 2B3A, o paciente espirrava, sangrava, e a gente percebeu que o sangramento é mau.
que é ruim, faz mal, mata, tem prognóstico ruim. E aí a gente passa agora a tentar achar o sweet spot e tentar entender que talvez com drogas melhores, menos possa significar mais. Renato, muitas perguntas no Question and Answers e no chat a respeito de outros antiplaquetários. Isso tudo que a gente está falando aqui pode ser extrapolado para outros antiplaquetários. Então, essa é uma pergunta excelente. Lembrar que o clopidogrel foi, em todos os estudos, em torno de 90% do P2Y12. E apesar da gente ter, respondendo uma pergunta do Fernando Costa, apesar da gente saber que 30%, 40% pode ser clopidogrel resistente, isso não se traduziu em aumento de desfechos desequilibrados nos grupos, tá certo? Porque a gente sabe que nem sempre a resistência in vitro é traduzida em piores desfechos clínicos e muito menos que sofram influência de diferentes terapias. Aliás, diferentes terapias baseadas no grau de agregação plaquetária, todos falharam em guiar estratégias mais potentes. Então, no clopidogrel é o padrão para essa situação. O ticagrelor foi usado em torno de 10% e a gente viu resultados muito semelhantes com o ticagrelor. Então, o que a gente recomenda hoje é que quando for usar o ticagrelor, não use a aspirina, mas é uma opção, sim, aceitável, porque a gente tem aí 10% dos pacientes com ticagrelor mostrando resultados consistentes de benefício, e a gente acabou deixando esse para aqueles pacientes que tinham maior risco trombótico, história de trombose existente, alto risco de trombose existente, e acabou indo muito bem. E o prasugrel a gente não recomenda realmente, porque foi apenas 1%, 1,2%, 1,5% utilizado nos estudos, e aí a gente acha que não é suficiente para poder usar com uma certa segurança, muito menos um antiplaquetário que é tão potente. Então a gente vem usando o clopidogrel como padrão, e em alguns casos selecionados o ticagrelor pode ser aceito. Obrigado. Na mesma linha, Renato, rapidamente, tem uma pergunta interessante. Se a gente pode extrapolar os dados da Pixabana no Augustus para outros DOACs. Essa é a pergunta que, indubitavelmente, sempre vem, né? A gente tem essa tendência, né? O ser humano tem essa tendência de comparação, e eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque várias pessoas já me viram falar nas minhas aulas, se eu pudesse resumir tudo que a gente conhece sobre antitrombóticos, eu resumiria em uma única palavra. Essa palavra chama-se dose. Dose é o que define um antitrombótico. E as doses foram testadas de antitrombóticos foram muito diferentes nos esquemas terapêuticos, e com resultados diferentes, e com desenhos diferentes, e com durações de tratamento diferentes, e com estratégias diferentes. Então, eu acho que fica muito difícil a gente extrapolar o resultado do Augusto para outros anticoagulantes, ainda mais com a questão de que dose a gente vai extrapolar, que dose a gente vai usar dos outros, por quanto tempo, com ou sem aspirina, porque, na verdade, isso não foi testado com os outros anticoagulantes. Então, esse é um problema, porque diferentes estudos têm diferentes qualidades, nem sempre a gente tem todos os estudos na mesma qualidade para cada indicação clínica, mas por isso que a gente tem que conhecer tudo e escolher para cada indicação clínica, talvez, o estudo / o anticoagulante que seja mais apropriado. O Ricardo Costa tinha uma pergunta para a Roxana, não sei se ela entendeu bem, Ricardo. No, I did. I got the question. I think he wanted to know about ISAR-REACT 5. Correct. Is that right? And I think that was your big question: is how do we choose between after ISAR-REACT 5 and the ESC giving it such a high recommendation of prasugrel over ticagrelor based on one study? And I would say not so fast. The ISAR-REACT 5 was a great study. It was really well conducted, but it's one study. It was it's a little bit not believable when you see such a huge reduction in ischemic events without any price to pay and bleeding events. It makes you think, well, was there compliance? Did they actually take what they were supposed to take? Or did they not take? Did the ticagrelor arm not even take ticagrelor? And that kind of adherence data was not there. It was open label. It's a BID drug, obviously compared to a daily drug. And when you don't see the bleeding go, at least some price to pay with that huge benefit of reducing ischemic events, how did it happen? It's not some pleiotropic effect. They both work the same way. I really don't think there's that much of a difference between the two. One is reversible, the other is irreversible. We have a lot more data with ticagrelor. We also have data with Pegasus showing, and as you know, that data didn't pan out in the use of prasugrel for medically managed ACS or long-term treatment. Whereas here,
With Pegasus, we did show some benefit. There was more bleeding, but I think, we need a second study before we say that prasugrel is better. In my mind, prasugrel would be great. I wish that prasugrel was better because it's a once-a-day drug. It's cheap. It's, that would be great, but I don't buy that yet. I need one more trial, big trial, and I don't think it's going to be done, unfortunately. And Roxana, let me just add one thing. I think you are spot on in your comment. And I think also people need to realize that this trial did not really compare prasugrel versus ticagrelor. It's more of a strategy comparison than actually a drug by drug comparison. Right. And we cannot be so simplistic and thinking that one drug is better than the other because there are different strategies. And exactly. I totally agree with you. I mean, a 4,000 patient study or 5,000 patient study is good, but remember the ticagrelor study was 18,000 patients. The prasugrel study was 14,000 patients. So in a rough math here, we need about 30,000 patients for a well-powered study to show any difference between ticagrelor and prasugrel, in my view.